E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um time focado em Yusuke, um Yusuke mendigo aí, Yusuke SP. Então eu vou mostrar aqui qual que é o meu time. Aqui o foco dele principal é ter o dano máximo no Yusuke. Então aqui eu estou utilizando a gema da Radiância, porque ele está full despertado, então ele não erra crítico. E aqui eu estou usando essa da Jade aqui, ó, de fogo, porque ela está me dando mais dano, 10% de dano. Porém, o efeito dela aqui, ó, ela faz com que aumente o meu acerto de crítico, né? Isso aqui não é muito bom porque eu não erro o crítico. O bom seria uma outra alma de Jade. Ah, por que você tá usando essa? Porque essa aqui tá mais upada, tá? Essa aqui tá lendária. Então aqui fala, toda vez que o ataque básico ou habilidade não consegue acertar o crítico, aumenta a taxa final em 3% até no máximo de 9%. O ideal seria essa aqui, ó. Vamos trocar aqui. Vamos verificar essa aqui. Aqui, ó. Ao lançar ataque básico ou habilidade, aumenta o dano crítico em 10%. Então essa aqui ficaria bem melhor do que essa de fogo. A da floresta ficaria melhor do que a de fogo. Ah, e por que eu não estou usando? Porque essa não está upada, tá? Então as duas são de radiância, porém se eu fosse equipar os atributos bônus aqui, ó. Resistência de debuff e 1% de dano. Então eu vou continuar com essa aqui da esquerda, que está me dando mais 10% de dano. Aqui eu estou utilizando o Rising também, porque para quem não sabe, o Rising comba aqui com o Yusuke e dá mais 15% aqui no Rising, né? E aqui no caso vamos para o Yusuke. Aqui o Yusuke ele fala sobre o Quabra, mas para o Yusuke eu utilizo esse aqui, ó, o Rokushin. Porque o Rokushin ele tem alguns benefícios aí que eu já vou mostrar para vocês. Mas voltando para o Rising aqui, o Rising ele é mais focado aí para tomar dano e vai aumentar o crítico também. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Ele fala aqui que aumenta o dano final dos companheiros e o acerto final também. Fechou? Agora aqui, o Rokushin, a habilidade dele aplica vulnerabilidade, que faz com que o cara receba mais 10% de dano. E além disso, tem chance de causar paralisia. Ah, o que é paralisia? Paralisia, o cara vai ficar imóvel ali, não vai conseguir fazer nada, porém vai restaurar normalmente os pontos de habilidade. E aqui ele está despertado, então aqui quando perder vulnerabilidade ele vai restaurar o HP dele, então ele consegue se curar. E aqui reduz o dano final em 5 até no máximo de 10% essa vulnerabilidade aí. Então o Rising e o Rokushin estão funcionando para dar um buff, digamos assim, aí no Yusuke, né? O Rising e o Rokushin estão dando um buff nele. E aqui nele eu estou utilizando a gema da firmeza. Falando isso eu não mostrei do Rising, né? Do Rising da firmeza também. Aqui eu estou utilizando essa alma de jade da montanha, porque aqui vai aumentar a resistência de debuff, vai aumentar também a taxa de resistência crítico e a imunidade de dano de PVP em 18%. Agora vamos nesse aqui. Esse aqui está aumentando o dano, mas ele não precisa ser focado em dano, tá? Porque a ideia dele é dar um buff de dano pro Yusuke. Então isso aqui você pode usar qualquer uma outra alma de jade aí que seja mais para sobrevivência do que dano. Então aqui, essa que eu estou utilizando é mais porque é uma das mais fortes que eu tenho. Então aqui, tá falando que quando cair para menos da metade, né? Menos de 40%, vai aumentar a taxa de crítico também e a resistência a crítico. Aqui, a Genkai SP. A Genkai, ela é muito boa, principalmente contra a Botan SP. E aqui eu estou utilizando a gema da espadinha, conhecido como aguçamento. E junto com ela eu estou utilizando aqui a alma de jade de vento, que vai aumentar a taxa de acerto, né, de crítico, e o de debuff também. E aqui fala que ao ser atacado, por cada debuff que o cara tiver, vai reduzir o dano recebido de 3 até 9%. Mas como eu falei, o foco aqui é o Yusuke, a gente está utilizando ela aqui mais para tentar fazer isso aqui, ó. Vou mostrar aqui, causar confusão. Porque confusão faz com que não pode ganhar determinação de batalha, ou seja, aquela estamina, né, azulzinha, e aqui 80% de não conseguir curar. Então pode cancelar a cura do inimigo. Agora o Ishigaki que dispensa comentários aí, né? O Ishigaki estou utilizando para ganhar aí é um suporte para ganhar os pontos de habilidade aí. Então estou utilizando da regeneração
E aqui de Jade estou utilizando a da montanha. E aqui tem um pouco de roubo de vida, resistência de penetração de defesa. E o Linko estou utilizando da mãozinha, que é a gema do valor. Junto com ele eu estou utilizando essa aqui que aumenta o crítico também. Só uma coisa, pessoal, que é importante mencionar. Notem que aqui ó, o Yusuke ele tá com radiância, mas somente uma está despertada. Interessante é despertar todas. E o ideal é conseguir essa de dano crítico. Quando você vai despertar uma gema, despertar. Você clica aqui, ó, atributos do despertar. Ele tem chance de ganhar roubo de vida, restaurar ponto de habilidade e resistência de redução de ponto de habilidade. Desses três, o melhor para ele seria roubo de vida. Aí vamos ver outro aqui, despertar. Vamos clicar aqui. Ponto de habilidade, aumenta de dano de reflexão e resistência de debuff. Então, o melhor para ele seria aqui de reflexão. Tudo que for dano seria o melhor para ele, tá? E aqui, vamos despertar aqui. Vamos verificar isso aqui. Ignorar a defesa, aumento de dano, reflexão e ponto de habilidade. Aqui o melhor para ele seria ignorar a defesa. Então aqui na ordem, essa seria a próxima gema que eu iria despertar para tentar esse primeiro aqui, ó, ignorar a defesa. Fechou? Vamos verificar, outra coisa. Eu estou utilizando as duas exclusivas aqui, ó, tanto do Linko quanto do Ishigaki. Vamos aqui na formação. Na formação eu estou utilizando aqui o Koema. O Koema ele restaura 29 pontos para todo mundo e coloca o escudo e aumento de dano de 12%, mas só dura um turno. Aqui em segundo não está muito upada, mas esse aqui é um dos melhores, se não o melhor pro Yusuke. Aqui você vai em suporte. Quando o companheiro aliado com maior ataque, então você tem que ver se o maior ataque do seu time é o Yusuke. Libera uma habilidade pela primeira vez, o Toguro vai possuir ele para ganhar regeneração. Então, se um ataque causa crítico, ou seja, o Yusuke despertado no máximo sempre causa crítico, o ataque e o aumento de dano final serão aumentados em 6%. E por último aqui, estou utilizando o Riei, que é suporte. Quando o ponto de vida total está inferior a 55, causa dano em 600, vai reduzir pontos de habilidade do inimigo. Fechou? Então esse aqui é mais para dar um buff aí, dar um nerf, digamos assim, do inimigo, né? Diminuindo os pontos de habilidade dele. Mas o principal desse aqui seria o Toguro para conseguir aumentar o nosso dano aí. Eu falei principal, mas o primário seria o Koema, já está com 5 estrelinhas. E aqui o suporte, o próximo tem que upar, seria o Toguro, né? O irmão do Toguro aqui que só está com 1 estrelinha. Aqui os artefatos que eu estou utilizando. Estou utilizando aqui a coroinha, bora clicar aqui. Ataca a coluna aleatória, remove estado de buff do alvo, ataca a fileira da frente e recebe 25% a mais de dano. E a de trás, 25% a menos. Agora vamos ver a espadinha. Ataca a fileira de trás, causa 60% de dano. Eles recebem mais 50% de habilidade de artefato, ou seja, desses itens aqui. E aqui vai lançar outra habilidade que causa 35% de dano. E aqui a caveirinha. A caveirinha tá aqui com 5 estrelinhas, invoca 6 espíritos, ataca unidade aleatória e aplica trauma no inimigo. Causa 15% de dano a cada turno e reduz o dano final causado. Então aqui que está utilizando é mais para estar auxiliando aí na batalha, né? E o foco aqui é aumentar o dano do artefato e usar a caveirinha. Lembrando que a gente não está utilizando aqui uma build de artefato, tá? Porque para build de artefato existe gema para artefato. Aqui é a ordem que a gente está utilizando, Yusuke sempre primeiro, para ele ficar spamando a skill dele. Ryze em segundo para tancar aí. Rokushin em terceiro para ele tomar o dano e se curar. E ali atrás a Genkai, o Ishigaki e o Linko. Tá querendo caixar no jogo, mas tá achando muito caro? É free to play e queria ganhar alguma coisa, uma graninha aí? Instala o Yu Yu Hakusho Slugfest pela Epic Gallery da Howie. Só de instalar você vai ganhar R$ 5,49. Isso mesmo, sem pegadinha. Então, por que é mais barato? Qual que é a vantagem de instalar ele, né?
Aqui, quando você faz alguma compra, por exemplo, 300 cristais, você estaria pagando R$ 27,56. Com o App Gallery você vai pagar R$ 22,97. 980 cristais vai sair de cerca de 82 por 68. E mais de 6K de cristais vai sair de 550 por 459. Nossa, mas por que a diferença? Além de ter a taxa mais baixa aí comparado com outras no mercado, tem também o cashback, com PayPal 20% e outros métodos de pagamento 10%. Ah, como que eu faço para instalar? Você vai instalar primeiramente o App Gallery, depois a HMS Core e por último o Yu Hakusho Slugfest. Lembrando sempre, primeiro vincule sua conta para você transferir o progresso. Ele funciona tanto no Android quanto no PC com emulador. Aqui em apoio, no brasão SP, tente upar sempre aqui, ó. Tudo que for dano extra e tudo que for também crítico. Dano extra e crítico. Aqui 5 artes supremas. Tente focar sempre no ataque aqui. Então tente focar sempre aqui no ataque. No final de cada turno, vamos ver aqui, ó. Os companheiros aliados recebem um bônus de 10% de dano por 2 turnos. Ah, faltou uma coisa, né? Isso aqui, ó, muito importante. Treinamento de potencial. Aqui você vai conseguir as cartinhas. Dessas cartinhas a gente vai utilizar o Kuwabara. Por que o Kuwabara? Atualmente ele está com 2 estrelinhas. 9% de aumento de força de ataque quando o seu parceiro número 1, ou seja, o Yusuke, entra na batalha. O efeito é reduzido em 3% por um ataque lançado e retorna 100% da vida de ataque. Então aqui ele vai aumentar o dano somente do Yusuke. Agora vamos fazer um teste aqui. A gente vai fazer o teste tanto ganhando quanto perdendo, porque é importante ver contra quem que a gente é forte, contra quem que a gente é fraco. Então aqui tá em oitavo, esse é o servidor Rebirth 1, ou seja, o primeiro servidor do game. Então aqui você vê que o cara tá bem encaixado, esses jars aqui, impossível alcançar o cara aqui. Esse YYDS é o líder do clã. Então aqui a gente tá em oitavo. Então aqui a gente tem um pouco de diferença aí de... Um pouco de diferença de poder, né? A gente vê que o dele tá todo despertado, nosso só o Rokushin que não. Então aqui, como a diferença é pouca, dá pra gente fazer um teste aqui. A gente tá em oitavo e ele tá em sétimo. Bora clicar aqui. Vamos clicar em treino. Beleza? Começou a batalha aqui. Então, assim que começa a batalha, o ideal é sempre aqui, ó, Yusuke começar e a fazer um ataque aqui, ó. Só que a gente viu que já não vai funcionar muito bem, porque a ideia é o Yusuke já tirar, tipo, bastante dano do cara, tipo, uns 30% pelo menos. Mas pelo que a gente viu aqui, não fez nem cócega. Então o cara tá com muito escudo ali. Talvez não funcione nessa batalha aqui. E você vê que ele nem tem a botão SP, ele tá com o Ishigaki e a Sasuga ali atrás pra Sasuga ficar curando. E aqui a gente tá apanhando já, hein. Inclusive o nosso Ryzen tá quase morrendo ali. O Kurama Yoko, ele é um personagem que costuma dar bastante dano na gente. A gente conseguiu já derrubar o Kuwabara. O Riei dele tá ali atrás, quase morrendo também, com metade da vida. Por enquanto nosso time tá todo mundo em pé. E o Suki dele tá dando mais dano do que o nosso, hein. O Ryzen foi pro saco. Vamos ver. Ó, agora tá dando mais dano o Yusuke. Batamos a Sasuga. Será que esse rei dele tá despertado? E com a Psyora laranja? Exclusiva? Agora só tá 4 contra 3 agora, hein? Vamos ver. O Yusuke dele é mais forte. Agora nossa, vamos lá. Solta o Leigan. Solta o Leigan. Solta o Leigan. Solta o Leigan. Ih, vai morrendo do Leigan. Vai tomar um pau do Riei. Solta o Leigan. Ih, vai morrer esse do Leigan. Tum, caiu. Já era, deitou. Então desse aqui não conseguimos ganhar. Vamos ver o tanto de dano que ele deu aqui. 92% de dano foi do Yusuke. Aqui o dano que ele causou.
E aqui o dele 53% de dano foi o Suki. Vamos testar um outro aqui. Então a gente perdeu pra esse cara aqui, ó. Tá pau a pau aqui, né? Na pontuação. Esse aqui, ó. DM Arcanis. Como ele tá com Coco e Botan SP, é tipo um counter. Não, a gente não consegue, porque você viu que a gente quase não tirou dano desse cara aqui. Desse Varder Pain. A ideia é a gente conseguir tirar bastante dano. Então vamos ver esse Delirious, por exemplo. Esse aqui, ó, ele tá baixo, né, o power dele, mas ele tá com o botão SP uma estrelinha e ele tá com o Jay totalmente despertado também. Vamos pro treino aqui. Beleza, começou a batalha. O Yusuke começa atacando. Então, o que eu falei, ó, tirar pelo menos uns 30% de vida do oponente. E aí de novo. A ideia aqui, pessoal, de utilizar o Yusuke é quando o oponente tem a Botan SP, você tem que matar o inimigo ali e tirar dano o mais rápido possível, porque vai chegar uma hora, olha lá, ela começa a curar e a passiva dela faz com que o pessoal tome menos dano crítico. Então eles vão ter mais resistência a dano, por isso que fica mais difícil aí. Quanto mais longe for a batalha, pior. Então a ideia é logo no início da partida já tentar tipo matar um ou dois inimigos aí, tentar tirar bastante dano bastante dano do oponente, né? Porque senão a Botan SP consegue levar. Ó, viu que quase não tirou dano, né? É por conta da skill lá da Botan SP. E aí o que acontece normalmente é que aqui a gente tá com vida quase cheia e o cara tá quase morrendo. E aí você começa a acompanhar a batalha, o cara meio que ganha de virada, né? Por conta da Botan. Por isso que é importante você conseguir matar todo mundo, porque se chegar uma hora sobrar só a Botan, aí não vai ter jeito, porque a Botan não é muito focada em ataque, é mais sobrevivência ali, ó. A Botan morreu, então agora já era. Ganhamos. Agora só falta o Kurama e o Riei. O Kurama já foi. O Riei já foi. E agora o Kurama foi pro saco. Beleza, matamos. Vamos pular aqui que dá uma travadinha. Vamos ver o tanto de dano que ele deu aqui, ó. 97% de dano foi do Yusuke. Então você viu como que funciona, a ideia é tirar bastante dano ali. Então a gente viu que não funcionou aqui no Vardy Pain, né? E aqui no Delirious já funcionou. Agora, como eu falei que é bom mostrar tipo, tanto vitória quanto derrota, aqui a gente ganhou do Delirious, né? E aqui a gente perdeu do Vardy Pain. Porque o cara tá muito forte, né? Então ele meio que conseguiu counterar nosso time, o Suki dele tá mais forte do que o nosso. Então por isso que ele acabou ganhando. E o Rie dele tá muito forte também. Então esse Rie aqui acabou ajudando bastante. Então o teste que eu vou fazer aqui agora pra vocês, só pra mostrarem o counter, né? É contra esse DM Arcanis. Aqui provavelmente não vai ganhar também, porque aqui ele tá utilizando a Coco. Fechou? Mas bora lá. Vamos aqui em treino. Outra coisa também, às vezes faz uma diferença, né? Uma diferença absurda, mas aqui eu tô tomando 20% a mais de dano, porque meu rank é S e o dele é S+. Então aqui que a gente viu que eu tô conseguindo dar um pouquinho mais de dano nesse DM Arcanis do que naquele outro cara da primeira partida, né? Porém, o que acaba ajudando ele é essa Coco aqui, que tá na frente. E aí qual que é o nosso ponto fraco, né? Ah, o ponto fraco é só contra Botan, não ganha de Botan? Não, você viu que depende da situação. Mas nosso ponto fraco aqui é que, por exemplo, a gente tá sem healer no nosso time. Tá sem, por exemplo,
alguém para tirar os debuff, embora o Rising em algumas situações funcione. Então aqui você pode talvez tirar o Rokushin e colocar o Kurama SSR Full Despertado, que ele consegue fazer a ressurreição, né? E além disso ele consegue pegar os debuffs que estão nele e jogar os debuffs pro inimigo. Então aqui eu vou mostrar a situação que acontece normalmente quando o cara tem a botão SP e tá com o time certinho ali, no caso a Coco que tá junto com ele, né? Que aqui a gente mostra que tá ganhando, e você viu que agora quase não dei dano dele. Então o cara ele não ganha porque simplesmente a Botan fica curando pra caramba. Não, é igual eu falei. A Botan ela faz com que diminua ali o dano que o pessoal leva. Matamos um dele, mas daqui a pouquinho o nosso Rokushin vai pro saco também. Soltaram o Leigan. Ó, você viu que não fez nem cócega agora o Leigan, né? O Rokushin deitou. Ó, esse monstro de caveirinha aí que soltou é a habilidade do artefato, tá? E agora eu fiquei com trauma, foi o artefato que causou trauma. E aqui ele já virou o jogo. Então a gente começa a tomar o dano de trauma aí. E não vai recuperar a vida porque não tem muito personagem pra ficar recuperando a nossa vida, né? É o que eu falei, tipo, falta um healer, talvez. E o Yusuke vai pro saco, então GG. Então bora pular aqui. Beleza, perdemos. Não dá pra mostrar tantas partidas assim porque é muita diferença de poder, né? Tipo, aqui eu tô com 2 milhões, os caras ali em cima tá com... Ó, esse aqui já tá com 3 milhões. Só dava pra testar com esse Varder Pain aqui e os de baixo. E aí se eu testar com o outro, e mesmo, por exemplo, esse Cliff aqui, ó. A diferença é pouca, ó. 1.800 e 2.300. Vamos fazer um teste aqui. Aí acaba que fica, tipo, poucos turnos já acaba a partida. Ó, porque aqui já tirou quase metade da vida do cara. Essa é a ideia, isso que tem que dar um dano assim, ó. Então talvez despertar ali as gemas da radiância, né? Funcione melhor. Mas você vê como já ficou aqui, ó. Porque tipo, o cara tá sem healer. Então, sem healer, é isso aí que vai acontecer. Nosso time também tá sem healer, mas porque a gente tá focando no ataque do Yusuke SP. Fechou? Então essa aqui é só uma sugestão de equipe pra vocês. Talvez não seja uma equipe ideal aí, mas é uma equipe aí que eu achei muito forte, que utiliza essa sinergia aí tanto do Yusuke quanto do Ryzen. E a Genkai ali, ela ajuda também a tá aplicando fadiga no inimigo. Fechou? Mas vou fazendo mais vídeos aí pra vocês, mais sugestões dos times. Mas queria saber o que vocês acharam desse time. Vocês mudariam alguém? Postem nos comentários. Então, essa foi a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Dê seu joinha, se inscreva no canal. Valeu!